Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo em Romanos, capítulo de número 7, verso de número 19, onde essa carta de Paulo aos Romanos nos diz o seguinte: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Refletiremos nesse dia a respeito do tema conflito espiritual e carnal. Na carta de Paulo aos Romanos, fica evidente que existe uma guerra ou conflito interno em nossa mente, tendo em vista que parte de nosso cérebro as informações que consequentemente o corpo recebe e que posteriormente executa. Paulo esclarece que a lei mosaica não se tornou impraticável. Ao contrário, é por meio dessa lei que se revelam as transgressões. Todavia, a lei não pode nos libertar, mas sim evidenciar os nossos pecados. E ao olhar atentamente para a passagem do jovem rico, podemos compreender que não é possível habituar-se à lei em sua plenitude. Então, vejamos essa passagem na íntegra ao nos depararmos com o Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versos 19 a 20. Essa experiência que esse jovem rapaz teve com o Senhor Jesus. Esse Evangelho diz assim: sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então nós podemos enxergar claramente que o Senhor Jesus mostra para aquele rapaz que por meio da própria lei mosaica, aquele jovem seria acusado, ao descumprir o que está escrito no livro de Levítico, capítulo 19, verso 18, que diz assim: não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, tudo isso contribui para que venhamos entender que essa guerra ou conflito é real, a ponto do próprio Paulo apresentar de forma mais clara ao escrever a sua carta aos Gálatas, no capítulo de número 5, dos versos 17 a 24, onde Paulo ele apresenta de forma muito esclarecida esse conflito, essa guerra, essa militância entre espírito e carne. E que eu e você possamos prestar muita atenção se, em grande parte dos momentos de nossas vidas, nós não vivemos esses conflitos. Então, a palavra de Deus nos apresenta o seguinte através dessa carta escrita aos Gálatas: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus
crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então eu e você podemos observar, a partir dessa premissa básica, que Paulo ele expõe claramente o sacrifício que nós precisamos travar. E a partir do que Paulo nos expõe por meio de sua carta, podemos perceber o quanto devemos valorizar a graça e reconhecer a exemplo de Paulo, que se não fosse pela graça, seríamos infelizes. Então você pode, a partir disso, entender o que Paulo quis dizer na sua carta aos Romanos, capítulo 7, verso 24, quando ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas eu quero concluir essa mensagem apresentando a resposta do próprio apóstolo Paulo a esta pergunta, trazendo-nos consolo e, sem dúvida, motivos amplos para valorizar a graça dada por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa resposta eu a encontro na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, verso 8, onde o próprio apóstolo Paulo, ao escrever aos crentes de Éfeso, vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Que eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, possamos compreender que de fato existe um conflito espiritual e carnal, mas que eu e você, sobretudo, possamos valorizar a graça que nos é dada por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, pedir perdão pelos nossos pecados e viver de acordo com os frutos do Espírito. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe.